Capítulo 77 Navio Fantasma de Nelf Bay 2. Devíamos acordar a tripulação. O Will que convocou Tritão e o instruiu a tocar o sino na torre de vigia. Digo. O sino tocou alto, fazendo com que as pessoas saltassem da cama e corressem para o convés. O que está acontecendo? Existem piratas? Ainda sonolentas e grogues, a maioria das pessoas não conseguia entender o que estava acontecendo enquanto esfregavam os olhos. Vendo o estado deles, o capitão apontou para o mar e exclamou: "Estamos sendo perseguidos por navios fantasmas amaldiçoados. A julgar pelas bandeiras que eles estão rasteando, eles parecem ser parte da frota de Annie Bonny." Pirata Annie Bonny? Aspas. Ouvi dizer que ela morreu há mais de 100 anos. Os passageiros olhavam com incredulidade para os navios fantasmas que se aproximavam, envoltos em uma névoa negra. Havia muitos deles, mas nada que um pequeno veleiro como o deles pudesse enfrentar. O que você acha que deveríamos fazer, Agatha? Não temos escolha a não ser tentar escapar a toda velocidade. Se eles conseguirem nos alcançar, estamos perdidos. Agatha, a morena de óculos, respondeu à pergunta de Jacob. A julgar por seu manto vermelho, ela provavelmente era uma maga. Depois de encará-la por um longo tempo, o Will que começou a instruir Tritão, que ainda estava na torre de vigia. Vai, primeiro imediato. Tritão relutantemente mergulhou na água, fazendo com que os membros do clã Pitbull olhassem ao redor, confusos. O que é que foi isso? Parecia algum tipo de peixe. Como ele era de fato meio peixe, sua afirmação poderia ser considerada parcialmente correta. Wallace, não parece que podemos ultrapassar o navio de Annie Bonny com esta embarcação. Você não acha que deveríamos tentar conversar com ela? Isso parece uma ideia terrível. Como Annie Bonny poderia mostrar misericórdia a alguém que foi roubado dela? Em sua época, Annie Bonny era bem conhecida por retribuir qualquer rancor. Foi a ponto de ela ter batizado seu navio de Revenge Queen. O Wilk, no entanto, pensava diferente. Talvez ela tenha suas próprias circunstâncias. Ela poderia muito bem estar vagando pelos mares como um fantasma, simplesmente porque sofreu de uma maldição semelhante à de Drake. Claro, ainda não estava claro porque ela só apareceu agora. Circunstâncias. Se for esse o caso, então talvez ela esteja procurando vingança contra Otelo que a traiu. Ele deve ter morrido há muito tempo. Há mais alguém em quem você possa pensar, você conseguiu descobrir mais alguma coisa. Davy Jones, seu noivo era um pirata em ascensão, mas ele não está mais entre os vivos. De acordo com algumas lendas, antes de ser morto, ele fez um pacto com o deus do mar para obter a vida eterna. Davy Jones. O Will que não sabia que ele tinha servido ao deus do mar. Talvez Tritão pudesse saber de algo, mas ele tinha ido negociar com o fantasma, Annie Bonny. Talvez a verdade seja algo que só Annie Bonny saiba. Vamos tentar falar com ela quando ela vier. Quando o Will que terminou de falar, sons altos surgiram do navio próximo. Uma briga havia irrompido entre Tritão e Annie Bonny. Wallace ficou surpreso ao ver o navio fantasma coberto de gelo. Teremos sorte se eles não nos afundarem antes mesmo de chegarem perto de nós. Parece mesmo que as negociações não estão indo tão bem, mas não se preocupe. Eles não têm muita escolha a não ser aceitar nossa oferta. A joia deve ser um item importante para Annie Bonny simplesmente pelo fato de estar relacionada à sua maldição. Pouco depois, os navios fantasmas alcançaram o navio. Kiaak. Monstros humanoides saltavam em seu convés enquanto soltavam gritos estranhos. Seria uma batalha sangrenta. Moram, monstros. Por que nosso clã escolheu este navio? A maioria dos passageiros era composta por membros do clã Pitbull. Cerca de 20 deles. Entre eles, Jacob e Agatha se saíram muito bem. Jacob fez uso total de sua classe Knight Apprentice e tancou o monstro na frente, enquanto Agatha voou para trás, desacelerando o movimento deles com sua magia de gelo. O Wilk, que estava protegendo o Wallace, assentiu para a performance deles. Eles não são ruins. Na verdade, seria bastante estranho se eles não pudessem fazer pelo menos isso, já que sobreviveram até aqui. Agatha tinha até o feitiço míssil de gelo, que era superior ao mais comum raio de gelo, o que significa que ela devia ter algum nível de talento mágico. Enquanto o Wilk observava a magia de gelo de Agatha, os monstros humanoides deram alguns passos para trás, antes de pularem de volta no mar. Sem dúvida, eles receberam ordem de recuar. Hulk. Pensei que ia morrer ali. Alguém está ferido? Fale rápido. Temos 5 com ferimentos leves, os demais estão bem.
O clã Pitbull estava ocupado cuidando dos seus, enquanto o outro passageiro se recostava no mastro para descansar. Já era hora dela vir. Enquanto limpavam o convés, o Wilk se virou para encarar a Rainha da Vingança. As negociações devem ter melhorado, já que não havia mais sinais da magia de gelo de Tritão. Ela está vindo. Wallace engoliu em seco nervosamente enquanto puxava seu cutelo. Ele tinha um olhar em seu rosto de alguém que estava preparado para a morte. Assim que o Wilk estava prestes a tranquilizá-lo, ganchos de escalada foram lançados da nave que se aproximava. Suzuki. À medida que atracavam no navio, a distância entre os dois veleiros começou a desaparecer. Rápido, cortem essas cordas. Eles estão tentando nos abordar. Os membros do clã Pitbull entrando em ação. Enquanto corriam para a borda dos navios com suas espadas erguidas, o Wilk injetou mana em seu Cradle of Grief. Uma névoa negra rapidamente envolveu o convés, fazendo com que todos os passageiros sofressem um ataque mental. Querida. Não, sem força. Eles caíram um por um. Entre eles, apenas Agatha conseguiu resistir um pouco aos seus efeitos. Claro que ela ainda caiu no chão, mas pelo menos conseguiu permanecer lúcida. O que é isso? Deixando-a para trás, Wilk caminhou até a borda do navio, aguardando a chegada da Rainha da Vingança. Pouco depois, os dois navios colidiram. Quang! Um som alto de trituração enquanto o casco deles tremia violentamente. Era quase como se tivessem sido abalados por um terremoto. Ainda assim, isso não resultou em muitos ferimentos, já que a maior parte do tempo, exceto o Wilk e o Wallace, todos já estavam deitados no chão. Eu tenho um pedido. Wallace tinha acabado de conseguir recuperar o equilíbrio, como ele disse ao Wilk. Por ser reconhecido como seu aliado, ele não tinha sido alvo do Cradle of Grief. O que é? Eu tenho uma neta chamada Dorothy. Ela mora com minha esposa na área residencial de Delphoa. Se eu morrer aqui, por favor, dê isso a ela. Wallace entregou a ele um pingente de prata. Sem dúvida, havia alguma história por trás dele. Tudo bem. O Wilk assentiu enquanto examinava o pingente. Pingente secreto de Wallace Campbell. Categoria, joias. Nota, B. Durabilidade, 12.500. Efeito, Espírito 30, quando combinado com as gemas roxas mantidas por Dorothy, funções adicionais são desbloqueadas. É um artefato de fusão. O tipo de artefato que só mostra seu verdadeiro valor quando vários itens são reunidos. Como ele pediu que o entregasse à neta, havia uma boa chance de que houvesse uma mensagem gravada nele. Alguns artefatos eram capazes de armazenar algumas informações dentro deles. Enquanto o Wilk examinava atentamente o pingente prateado, uma janela do sistema apareceu diante dele. Nova missão. Nome, pedido sincero de Wallace Campbell. Tipo, geral. Conteúdo, entregue o pingente secreto dado a você por Wallace Campbell para Dorothy, que está morando em Delphoa, uma cidade portuária no reino Izuna. Outros, em caso de falha, não pode ser repetido. Então também há uma missão. Em geral, a recompensa recebida por uma missão quase sempre supera quaisquer ganhos obtidos ao embolsar o item da missão. Em essência, usar o pingente de prata de Wallace Campbell como meio de extorquir Dorothy não foi uma ideia inteligente. Eu acredito que você pode sobreviver a essa situação desesperadora em que estamos. Estou muito velho agora, mas ainda tenho um bom olho para as pessoas. Você já desistiu? Já vivi o suficiente. É bem raro que marinheiros como eu tenham aproveitado uma vida tão plena. O único arrependimento que deixo para trás é não poder cuidar da minha neta. Depois que perdeu seus pais em um acidente, ela se tornou uma pessoa muito introvertida. Wallace havia retornado ao mar apesar da idade avançada, simplesmente para deixar para ela uma herança. Claro que sua esposa saberia onde o dinheiro deles está escondido, mas o pingente continha outros itens valiosos. Obrigado por aceitar, se você conseguir, minha esposa irá recompensá-lo adequadamente. Não se preocupe tanto com o pingente, por enquanto vamos tentar pensar em como permanecer vivos. De qualquer forma, ele estava indo para a cidade portuária, Delphoa, então essa missão poderia ser facilmente alcançada. Sua dificuldade no momento era libertar Anne Bonny de sua maldição. Eles tinham muito comércio passando pela Baía de Nerf, então deixá-la vagar por essas águas prejudicaria severamente sua economia. Quando Wilk levantou a cabeça para olhar a Rainha da Vingança, banhada em uma luz azul, uma mulher apareceu acima da escultura da sereia na proa do navio. Você é Anne Bonny? É isso mesmo, já me chamaram assim. Ela era bonita o suficiente para se destacar na multidão, apesar de sua aparência estar quase toda borrada.
O Will que instruiu Wallace a pegar a joia e então continuou falando. Esta é a joia que você procura, venha e pegue-a. Finalmente encontrei. Esperei tanto tempo para que esse dia chegasse. Anne Bonny deslizou até a nave deles e aceitou a joia vermelha. Ela imediatamente começou a recuperar um pouco de cor, enquanto recuperava sua compleição humana. Cabelo ruivo brilhante, olhos azuis profundos como o mar e um tom de pele branco leitoso. Mesmo para os padrões de beleza do continente Eife, ela era uma beldade. O que aconteceu com você? Otelo, um companheiro meu, tinha ciúmes do relacionamento entre Davy Jones e eu, e cometeu um ato bastante cruel. Na época, Anne Bonny estava grávida de Davy Jones. Ela havia decidido abandonar sua vida de pirata e retornar para sua cidade natal. No entanto, Otelo não aceitou nada disso. Ele obteve a ampulheta dos mortos de uma ninfa do mar e prendeu sua alma dentro dela. A ampulheta dos mortos. Depois que ele foi virado, ela só pôde vagar pelo mundo dos vivos até que todos os grãos de areia caíssem. Presa pela ampulheta dos mortos, Anne Bonny era incapaz de machucar alguém. Todos os dias ela implorava para que ele a libertasse, mas Otelo se recusava firmemente. Mesmo em seu leito de morte, ele jurou nunca permitir que ela se reunisse com seu amante, Davy Jones. Por isso, a alma de Anne Bonny foi amaldiçoada a ficar presa dentro da ampulheta até ser destruída por alguém. Então por que você precisaria dessa joia? Havia uma maldição extra, além da ampulheta dos mortos? Otelo era um homem muito cruel, o que o levou a adicionar outra proteção contra falhas antes de morrer. Como Anne Bonny nunca havia esquecido seu amor por Davy Jones, Otelo a enganou para amaldiçoar seu próprio presente de noivado. Sua intenção era manter Anne Bonny presa no mar, muito depois que a ampulheta tivesse parado de prendê-la. Por fim, ele conseguiu, e Anne Bonny foi amaldiçoada a vagar pela Baía de Nerf em busca da joia vermelha. Na verdade, normalmente é muito difícil para um fantasma se libertar de uma maldição que ele mesmo lançou. Fiquei cego pela vingança e fui facilmente enganado. Para que sua alma fosse libertada, a joia amaldiçoada teve que ser destruída. No entanto, isso provou ser um grande problema, já que Wallace sempre manteve a joia com ele. Você pode se reunir com Davy Jones agora. Não, ele ainda está vagando por este mundo, não faz parte dos vivos nem dos mortos. Tendo sido traído por sua própria tripulação, ele fez um contrato com o Deus do Mar logo antes de sua morte. Em troca da vida eterna que lhe foi prometida, ele foi encarregado de liderar todas as almas daqueles perdidos no mar para a vida após a morte.